E aí, gente, escapamos do vexame. Esta é a pauta. O Grêmio classifica nos pênaltis contra o fraquíssimo time do São Raimundo, que poderia no tempo normal ter vencido por 2, 3 gols, se não fosse Thiago Volpi. Gustavo Quinteiros, o trabalho agora já pode ser analisado. Nos 2 confrontos de Série A, o time jogou pouco. Em um jogo de Copa, classificatório, eliminatório, o time jogou pouco. As escolhas do técnico, para mim, foram equivocadas. Tu ter Gustavo Martins e o zagueiro mais caro da história do clube no banco e optar por 2 zagueiros lentos, principalmente Rodrigo Eli, que não tem nenhuma condição de vestir a camisa do Grêmio, é um erro. Ele optou por João Pedro ao invés de João Lucas. João Lucas não pode jogar contra o Juventude. O que aconteceu? João Pedro saiu lesionado. Quem vai jogar contra o Juventude? Igor Serrote, ou ele vai improvisar o Edenilson? O Grêmio teve equívocos. Um deles, Cristaldo, hoje é banco. Monsalve precisa jogar. O Grêmio melhorou quando ele entrou. Ele colocou o Amuzu, porque Aravena sentiu, e logo depois tirou o belga. Christian Kik Oliveira jogou os 90 minutos e salvou no tempo normal. Thiago Volpi, contestado, ele salvou no tempo normal e salvou nos pênaltis. Ele pega um e bate o pênalti decisivo. Pênalti é assim mesmo. O Grêmio ganhou, classificou, mas não merecia ter classificado. E o trabalho de Gustavo Quinteiros, neste momento, para mim, na minha opinião, é fraco. A direção entregou os reforços que ele pediu. E ele vai precisar dar a resposta. Eu sei, o tempo com os novos contratados é pouco, mas o Grêmio precisa jogar muito mais do que vem jogando. E Vila Sante, já não está mais com a cabeça em Porto Alegre? O paraguaio fez para mim o seu pior jogo com a camisa do Grêmio. Se ele quer sair pro Palmeiras, ele que diga. E o Grêmio que deu um jeito de negociá-lo. Não dá para ter um cara que não quer mais ficar em Porto Alegre. O Grêmio classifica nos pênaltis. Mas, no tempo normal, se não fosse o Thiago Volpi, seria um vexame histórico. Depois da vinheta, a gente fala da classificação do Grêmio contra o São Raimundo em Roraima. Não merecida, mas conquistada. Nos pênaltis, diga-se de passagem. É depois da vinheta. O Grêmio de Gustavo Quinteiros joga pouco futebol até o momento. Nos 3 confrontos, 2 de Série A pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio jogou pouco e foi dominado. Contra o Inter, empatou, mas deveria ter sido goleado. Contra o Juventude, perdeu de 2 e poderia ter sido mais. Contra um São Raimundo, um time praticamente amador, sofreu. Gustavo Quinteiros escolheu um time com o João Pedro. Já começou errado. Teria que ter sido o João Lucas. E o João Pedro saiu lesionado. Problema, o João Lucas não joga contra o Juventude. Quem deve jogar? Igor Serrote. Rodrigo Eli e Gemerson. Tu tendo Gustavo Martins e Wagner Leonardo no banco, tu não pode optar por Gustavo Martins e por Eli e Gemerson. Não dá. Tem que ser Gustavo Martins e Wagner Leonardo. Lucas Esteves fez uma estreia razoável. Cuéllar, no segundo tempo ele não conseguia parar em pé. Vila Sante, parece com a cabeça longe. É preciso falar com ele. Cristaldo, poderia ser tirado nos 20 do primeiro tempo. Merece banco. Aravena, sentiu lesão também. Amuzu, Bratuait, Kik Oliveira, Monsalve. O Grêmio classificou, mas jogou pouco futebol. Pouquíssimo futebol. Não conseguiu marcar em cima, não conseguiu trocar passes, o campo era ruim? Sim,
o campo não tinha velocidade de gramado molhado? Sim, o Grêmio até tentou molhar o gramado no segundo tempo e o São Raimundo não deixou. E aí tomou o gol num contra-ataque. O Eli perde na corrida, o Jamerson perde na corrida e o cara que recém tinha entrado faz o gol. E aí dá contorno de drama pro jogo. Na última bola, nos acréscimos, Kiki Oliveira empata o jogo. E nos pênaltis, o Grêmio classificou. Thiago Volpi, ele pega um e bate o que decide. No tempo normal, Thiago Volpi é o cara da partida. Fomos salvos por Oliveira, é ele que marca o gol do empate. Mas se não fosse o Thiago Volpi, era para ter sido 3-1 no tempo normal. Sem drama pro São Raimundo. Um time semi-amador. O trabalho de Gustavo Quinteiros é ruim e precisa melhorar. O fantasma de Renato Portaluppi tá batendo na porta. Se perder para o Juventude, ele começa a balançar. A classificação hoje, se ele perdesse, ele já começaria a sentir a pressão do bastidor. O trabalho de Quinteiros precisa dar a resposta já. Os reforços recém chegaram, mas aqui é um clube que não se tem paciência. Aqui é um clube que não se dá tempo. Ou aqui tu mostra trabalho ou tu é demitido. A torcida já está cobrando. Contra o Juventude no sábado, ele tem que colocar o Wagner Leonardo. Ele tem que colocar o Igor Serrote e não inventar na lateral esquerda. Se o João Pedro não tiver condições, e não deve ter, ele tem que colocar o Gustavo Martins. E ele tem que colocar o Monsalve. E ele tem que começar com o Amuso. E ele tem que começar com o Oliveira desde o início do jogo. O time do Grêmio para sábado está definido. Thiago Volpi, Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Cuéllar, Vidiaçante, Monsalve, Amuso, Oliveira e Brett White. E o Vidiaçante, é preciso ter uma conversa séria com ele. Se ele tá com a cabeça no Palmeiras, dá um jeito de negociar e contrata outro que esteja com vontade de jogar aqui então. Não fez nada o Vidiaçante, correu pouco, tomou amarelo. Pior jogo do Vidiaçante com a camisa do Grêmio. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu volto daqui a pouco com os bastidores. Porque o trabalho de Gustavo Quinteiros, pra mim, começa mal. É preciso melhorar. Um abraço.